Olá, olá! Se você, mulher, deusa ou futura deusa, e eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê desse apelido, descobriu recentemente ou já tem algum tempo na jornada com a endometriose, eu tô aqui para te dizer que você não está sozinha e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre o trauma, né? O impacto do diagnóstico de endometriose nas nossas vidas. Então, se você não me conhece, eu sou a Karina Borges, nutricionista e portadora de endometriose. Chamo as minhas pacientes carinhosamente de deusas. Isso tudo tem a ver com a mitologia e com o meu olhar integrativo de acreditar que nós precisamos aprender a nos cuidar e a cultuar essa deusa por completo que eu acredito que todos nós somos. Mas eu não estou aqui para falar hoje desse apelido carinhoso que eu tenho com as minhas pacientes. Eu estou aqui hoje para falar sobre o diagnóstico de endometriose. Sorrindo hoje, sim, porque ainda bem que agora, depois de 5 anos, esse é um assunto mais leve para mim, mas nem sempre foi assim, né? Os primeiros vídeos que eu tentei gravar sobre isso, todos foram chorando, desviando o olhar e de forma totalmente a fugir do que eu mesmo falava. Então, você que tem um diagnóstico recente, calma, respira, ouve um pouquinho esse conteúdo, não precisa ficar buscando desesperadamente informação a ponto de se ferir ainda mais. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, só para introduzir, eu vou contar um pouquinho sobre a minha história para que você veja que realmente você não está sozinho nessa jornada, tá? Então, o meu diagnóstico veio meio que sem querer no final da minha graduação de nutrição. Então, eu não escolhi a nutrição para cuidar da endometriose. As coisas meio que aconteceram, né? Então, no finalzinho já da graduação, no meio dos estágios ali, eu já tinha decidido há um tempo atrás, uns anos atrás, do diagnóstico, optar por não mais usar contraconceptivos, né? Contraconceptivos hormonais, o anticoncepcional. E com isso eu não queria optar por nenhum método contraceptivo hormonal. E fiquei bem por um tempo assim, até, né, como acontece com a maioria de nós, pensando no planejamento familiar, não era minha intenção ser mãe recém-formada. Então eu fiquei um pouco preocupada com isso, onde eu optei por procurar a inserção do DIU de cobre. Então, fui procurar saber sobre o DIU de cobre, né? Vi que ele não era uma opção hormonal, fui procurar saber, tive toda a orientação pelo SUS e beleza, fiz alguns exames, passei por algumas consultas, meu ciclo estava um tanto irregular, mas eu não suspeitava de endometriose, por mais que eu já tivesse, sim, ouvido falar ali na graduação, tive algumas aulas sobre, mas não suspeitava. Depois da inserção desse DIU, foi onde eu comecei a passar muito mal. Eu passei noites em claro, noites sem dormir de dor, em pé não estava legal, deitada não estava legal. Foi aí que eu comecei a buscar ajuda médica, achando que tinha alguma coisa errada, sim, ali, mas eu pensava que o DIU talvez não estivesse arredado, alguma coisa do tipo. Para minha surpresa, não foi nada disso, resumindo, né? Para minha surpresa, ao fazer o exame de revisão ali, o que não apareceu anteriormente, mas eu não tinha feito esse exame, o que talvez possa ter sido uma falha de todo o processo, fazer o exame de revisão ali, a ultrassonografia, minha dicção é péssima, tá? Ignorem foco na endometriose. Via vaginal, né, transvaginal, mais conhecida, foi detectado ali os endometriomas, que são caracterizados ali a endometriose profunda, né, o que foi um choque. Eles estavam grandes, eu não esperava, e sim, foi um trauma. Eu saí do exame chocada, porque pediram para eu procurar um ginecologista, mas não me explicaram, porque técnico não poderia, mas não foi um tato ali de lidar com esse pós-exame, então já me deixou muito assustada. Com isso, eu voltei na médica da família, que era quem estava me acompanhando, a gente marcou especialista, que não me tirou nenhuma dúvida, fui atrás de médicos particulares e tive outras decepções, assim, de cara, já me perguntando de congelamento de óvulo, possibilidade de engravidar.
Se você que passou por isso provavelmente entende o que eu tô falando. É muita informação para alguém que acabou de descobrir que tem uma doença crônica que ninguém nem fala muito sobre. Então, para mim, foi muito traumático. E como recém-formada, não só como recém-formada, mas eu vejo esse movimento nas minhas redes sociais, uma das minhas primeiras reações depois do choque foi a busca incessante por informação. E ao descobrir que a alimentação teria uma influência assim, gigantesca no cuidado dessa endometriose, eu pensei que seria muito fácil, para o meu engano, né, que seria muito fácil aplicar o que eu poderia estudar em mim mesma sem nenhuma dificuldade. E é aqui que eu quero começar a trazer um alerta para você. Um alerta de que, beleza, ótimo estudar, é ótimo se inteirar sobre endometriose, até porque a gente não acha muita informação ainda hoje, por mais que de 5 anos para cá, eu acredito que melhorou sim muito. Não sei se é porque eu estou nesse meio, mas eu acredito que melhorou muito sim. Mas o jeito que isso acontece pode ser de uma forma mais amena, tá? E eu até anotei algumas coisas aqui que eu não quero esquecer de contar para vocês. Então, eu escuto, né, muito hoje nas minhas redes sociais, possíveis pacientes que chegam, porque eu atendo hoje online, então eu atendo mulheres com endometriose de todo mundo, mulheres estrangeiras, e eu escuto muito, nossa, eu já cortei de tudo, eu já tô sem comer nada, tô muito estressada, não como nada, e mesmo assim eu não sei o que fazer, ou ainda tenho dor, ainda tenho sintoma, e não é bem por aí, sabe? Eu queria falar assim, calma, você não está sozinha. É uma doença que afeta, pelos estudos, 1 a cada 10 mulheres, mas eu acredito que talvez até mais, porque a gente sabe da dificuldade do diagnóstico tardio. Calma. Eu sei que você quer melhorar, assim como eu quis melhorar, e graças a Deus hoje eu estou bem, mas é um processo, é um cuidado contínuo. Não vai ser do dia para a noite, tá? A endometriose, na qualidade de uma doença crônica inflamatória, ela afeta muito além, às vezes, do que a gente consegue imaginar quando, por exemplo, eu peguei o resultado do meu exame e vi ali só os endometriomas. Então, uma doença crônica, ela acaba afetando todos os sistemas. Então, tem na consequência em vários outros tecidos, na saúde mental, na saúde do fígado, na saúde intestinal, né? Na fadiga, na nossa disposição ali para fazer exercícios físicos. Então, calma, um passo de cada vez, se cerque de pessoas profissionais que possam te ajudar. Mas eu digo isso porque quando eu tive meu diagnóstico, que eu falei assim, eu tô com a faca e o queijo na mão, eu tô me formando, eu posso aplicar isso aqui, fazer uma dieta mega restritiva, é só seguir. Não é bem assim. E é por isso que eu gosto muito hoje também de aplicar os conceitos da nutrição comportamental. Porque nós somos cercados, rodeados de comportamento, que são passados de geração em geração, comportamento que o meio também nos ensina. E nós, principalmente nós mulheres, que sofremos ao longo do nosso ciclo menstrual tantas alterações hormonais que são responsáveis também por cuidar me expressei mais, mas por gerir o nosso humor, né? Não é só sobre seguir. Se fosse simplesmente seguir um papel fácil para todo mundo, claro que tem o pessoal que é um pouco mais conforme nesse sentido, que sai bem só seguindo. Mas tem a galera, e eu me enquadro nessa galera que é a maioria, que vai enfrentar desafios comportamentais, receios, medos, angústias, e a restrição, ela pode gerar compulsão. Essa é uma máxima da nutrição comportamental. Quando a gente restringe, nosso corpo não está preparado. Então, se eu hoje, no auge dos meus 29 anos, de repente decido que não vou mais ter um determinado comportamento, existem consequências, né? Então, é o que a gente vê às vezes nas mídias sociais, em novelas, filmes, quando a gente faz restrição ou as pessoas fazem, né? Restrição de carboidrato, de açúcar, muda o humor, porque o alimento, gente, comer é socializar, comer é alegria, comemorar é também tristeza. Não tem como desassociar todo o significado que tem a alimentação e simplesmente olhar só da parte de nutrir o corpo. Comer é muito mais do que isso.
E a gente precisa lembrar disso quando a gente pensa no cuidado com a endometriose. E foi aí que eu cometi o meu primeiro erro, porque eu pensei, pronto, já tenho conhecimento técnico, é só aplicar. E aí eu tentei sim iniciar com dietas muito restritivas e tive alguns episódios compulsivos com alimentos que nem eram da minha rotina. Mas o proibido, ele é muito chamativo. E aí a gente lida com partes inconscientes do nosso cérebro que talvez não estavam tão preparadas para aquilo se a gente não vem de um cuidado maior. E aí, se eu falar com você agora, que está assistindo esse vídeo, Fulana, Karina, não pense no elefante rosa. Provavelmente você vai pensar. E essa do elefante rosa é uma frase que eu sempre falo nos meus primeiros atendimentos com as minhas pacientes que estão muito ávidas, muito afoitas por fazer da melhor forma uma dieta perfeita. Dizer não para o nosso cérebro não é assim tão fácil. E aí a gente pode acabar se complicando. E eu já vi isso acontecer, não só com pacientes, como aconteceu comigo, como pessoas que me procuram, mulheres que me procuram, né? De, nossa, eu até tentei, mas não deu, depois acabei exagerando na carne vermelha, que tem sim implicações, mas não significa que eu preciso não deixar de comer. Acabei tendo compulsão por doce, por pão, por isso, por aquilo. Porque a nutrição, gente, é maravilhosa. Né? A nutrição, a gente precisa dela, a gente precisa comer bem para tudo na nossa vida. Só que é muito amplo também. Não é só, como eu disse, não é só comer por comer. Então, através da comida, a gente descobre o mundo. Através dos nutrientes, a gente tem diversos impactos. E não seria diferente da endometriose. Então, vou te dar um exemplo aqui, talvez, não sei se vai ser tão técnico, depois você comenta aqui para mim. Quando a gente pensa no ciclo menstrual, no ciclo hormonal de uma mulher que não tem intervenção hormonal nenhuma, que a gente chega lá na TPM, que a gente às vezes tem oscilação de humor, vontade de doce e tudo mais, tudo isso acontece quando a gente tem queda, a gente tem a queda, né, de 2 hormônios no final. Nosso ciclo ele começa assim, depois vem um hormônio para cá, vai aumentando, depois eles caem juntos. A gente tem a queda do estrogênio, e também a progesterona, né? A endometriose é uma doença estrogênio dependente, então quando a gente tem esse aumento exacerbado do estrogênio, a gente tem as consequências da endometriose. Mas a gente precisa do estrogênio para ovular, para a saúde da pele, para a saúde mental. Quando a gente tem essa quebra muito brusca na TPM do estrogênio, o que acontece? Esses sintomas clássicos de vontade de doce, alteração de humor, humor deprimido, chorosa. Então, a gente precisa desse hormônio, assim, só que na medida certa. E na endometriose, tá tudo bagunçado. Não só esse, outros também. E aí, se eu fizer isso na minha alimentação também de uma forma tão bagunçada, eu vou mexer com outros hormônios. Hormônio da fome, hormônio da saciedade. E aí, é mais bagunça hormonal para o meu corpo lidar e as coisas ficam ainda mais difíceis, tá? Então, eu não quero complicar a sua vida aqui. Eu só quero te pedir e te orientar o que eu gostaria que alguém tivesse falado comigo lá quando eu tive meu diagnóstico. Vá com calma. Vá com calma. Tem muita coisa para você descobrir, muita coisa para você começando a colocar em ordem, né? Quando eu ouço falar de endometriose, a maioria de vocês sempre falam comigo sobre corta glúten, corta lactose, corta carne vermelha, mas quase nunca eu ouço falar da inclusão. Então, o meu conselho para você que teve diagnóstico recente é buscar a inclusão. A inclusão de nutrientes, a inclusão de comida de verdade, de variedade de frutas, de vegetais, porque a gente vai precisar de uma infinidade de nutrientes. E aí a gente vai fazer exame, geralmente não tá tão legal. Então, como a gente já tem que lidar com uma doença crônica, geralmente quando chega lá no consultório, vitamina D baixa, vitamina B12 baixa, magnésio baixa. Então, nutra o seu corpo com o que há de melhor. Faça refeições coloridas, coma uma quantidade legal de fibras. Hoje em dia, pela globalização, pelo acesso a industrializados, essa questão da indústria ser tão fácil acesso, que não era, talvez na época dos nossos avós, nem da minha mãe, eu acho, muito fácil comer fast food, industrializados. Então, dá uma olhadinha para como que está isso. Às vezes, só da gente fazer essa redução e colocar mais comida de verdade na nossa mesa, até que a gente consiga entender o que está acontecendo, a gente já está ajudando, cuidando da endometriose. Então, o exercício é muito importante, cuidado com a saúde mental. Então, fazer uma dieta que te gere estresse vai ter um custo também, um custo alto
para manter aí essa doença controlada, tá? Então, era isso que eu queria falar para você. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Então, você deve estar pensando assim, cara, mas você está falando isso porque já está tudo bem, seus exames estão bem. Não é só por isso, é porque se eu olhando para trás, foi tudo tão complexo, tudo tão sofrido e não precisava ser, porque ia levar um tempo. Não foi com 1, 2 meses, eu acho que os meus exames eles melhoraram assim, de forma até rápida, demoraram 6 meses para mudar, mas as outras mudanças, além dos focos da endometriose, por isso que eu falo a endometriose como uma doença crônica, além dos focos visíveis nos exames, o cansaço, a fadiga, a disposição, foi algo que demorou-se mais de 1 ano para que eu conseguisse estabilizar. Então, não adianta correr. Não foi do dia para a noite que eu aprendi a treinar pelo menos 5 dias por semana, que eu aprendi a fazer escolhas melhores, que os meus finais de semana são mais ativos. Tudo isso influencia. O cuidado com a endometriose é um estilo de vida. E você precisa, sim, internalizar isso. Nem que seja devagar. Então, por isso que não adianta correr. Se eu fizer muito hoje, e mês que vem eu não fizer nada, não vai adiantar, porque o corpo está sempre em movimento. Então, é um cuidado sempre. Se eu não como bem agora, eu posso ter a volta de alguns sintomas. Eu posso sair do meu estado de remissão. Então, é um estado que eu vou precisar ter que cuidar sempre ao longo da minha vida. Então, o que eu vou fazer demais agora para depois ter aquela sensação de que eu preciso parar? Igual quando a gente, às vezes, quer começar um exercício novo, que a gente não respeita os limites do corpo e depois fica um mês sem ir na academia. Não é assim que a gente cuida da endometriose. E é essa visão que eu quero que você tenha, tá? Não vou me alongar um pouco mais, muito mais. Eu acho que o principal que eu queria trazer para você que é esse. Tem muito que eu tenho que explorar da alimentação. Eu nem falei aqui de chás que podem ajudar, alimentos específicos. Isso daria um outro vídeo enorme. Tem muitas coisas legais, mas eu queria trazer realmente esse primeiro alerta para que você consiga trazer um pouquinho de paz para esse coração. Que é um dia de cada vez, sempre tem alguma coisinha para fazer. Até hoje, sempre tem uma correção, alguma coisa assim que eu deixo a desejar e vou fazer os exames. Sempre tem uma coisinha para corrigir, então não adianta correr, tá? Nossa, esportes. Eu era uma pessoa que começou a fazer exercício 2 vezes na semana depois do diagnóstico que veio pandemia, né? Fiquei sedentária, acredito que muitos de vocês também. Depois, 2 vezes na semana. Hoje eu já faço geralmente 5, às vezes 6, mas não foi do dia para a noite, tá? Não precisa ser num desespero. Nossa, tanto que eu chorava. Ai, meu Deus. Tanto que eu falava do meu trauma, do meu diagnóstico na terapia. E me ajudou muito. Fazer terapia também é importante. Mas já tinha tantos outros traumas para lidar. Para que criar mais traumas? Sei que nem sempre é intencional. Mas por isso que eu estou deixando esse alerta aqui para você. E é por isso também que eu fiz um compilado de um pouco disso que a gente conversou aqui em 2 materiais. Um material escrito, que eu tenho a minha versão impressa, mas ele é PDF, tá? Um material escrito, que é o Guia de Nutrição e Endometriose para uma Vida Sem Dor. Tá vendo? Ele não é muito grande, é só para te dar mais uma paz no coração. Aí aqui eu falo um pouquinho sobre chá, sobre estresse, sobre toxinas. E junto dele vai uma aula que eu explico mais profundamente alguns tópicos que eu te falei aqui, sobre endometriose, trago artigos científicos que falam sobre vitamina D, sobre as consequências no nosso corpo. É uma aula de mais ou menos 1 hora. E também alguns materiais bônus para que seja um ponto de partida, tá? Não é uma solução de toda a sua vida com endometriose, até porque, para isso, eu tenho os meus acompanhamentos individuais, o meu acompanhamento nutricional, que é o protocolo Despertar. Aqui eu consegui tirar da minha cabecinha e sintetizar de forma mais clara um pouco dessa conversa que eu estou tendo aqui com você. Então, esse guia é o meu novo xodó, uma realização do meu trabalho. E como eu sou muito do falar, eu coloquei também isso numa aula, que foi a aula de lançamento deste guia, que é um material que eu gostaria muito de ter recebido se hoje eu tivesse meu diagnóstico, viesse assim, beleza, você vai fazer tais e tais exames, mas dá uma lidinha aqui, tem algumas informações legais para que você consiga trazer paz no coração, entender por onde começar, seria esse material, tá bom? Então, caso você tenha interesse, vou deixar aqui embaixo para você
as informações de como conseguir adquirir. E é nesse recado que eu queria trazer para você aqui hoje. Eu posso dizer, eu não sei como vai ser para você, mas eu estou bem feliz de ter conseguido gravar esse conteúdo, que já tem um tempo que eu quero refazer. Eu já falei disso outras vezes no Instagram e em alguns outros lugares, mas eu sinto que a cada dia eu estou melhor comigo mesma, com o meu diagnóstico, melhor com o tratar do trauma. E eu espero que você também esteja em breve, tá? Qualquer coisa é só me procurar nas minhas redes sociais. Eu sempre converso com vocês quando eu posso, mando áudio, a gente troca ideia e a gente fala desse diagnóstico. Já ajudei várias pessoas assim. Vai ser um prazer poder te receber nas minhas redes sociais para a gente conversar. Um abraço e respira fundo, que você vai conseguir colocar os seus sintomas no lugar, se livrar deles, colocar os seus exames no lugar para que você tenha uma qualidade de vida excepcional, assim como você merece ter, tá bom? Um beijo e até